Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Giz e hoje eu vim aqui falar para vocês os e-books que eu pretendo ler até o final do ano. Eu decidi fazer essa lista para ser mais um incentivo também, porque eu tenho bastante e-book e agora com o aparelho eu tô lendo mais e-books, mas eu leio alguns livros de parceria, mas eu tenho muitos e-books que eu comprei já faz tempo, então eu fiz uma lista com alguns deles que eu pretendo ler até o final do ano. Foi difícil fazer porque tem muito livro mesmo e eu olhei cada um e as capas que me chamaram a atenção eu acabei colocando numa lista. E no fim do ano eu venho falar pra vocês quantos e-books dessa lista eu consegui ler. Então eu vou pegar a colinha aqui porque eu li muitas sinopses. Vou falar pra vocês rapidamente do que se trata cada livro. Eu vou falar numa ordem, mas não quer dizer que eu vou ler nessa ordem, né? Então, bora lá. O primeiro livro da lista que eu separei é O Garoto à Venda, do Ícaro Trindade. Esse livro, no caso, vai ser uma releitura, porque hoje eu acompanhei esse livro no Wattpad e eu quero ler. Esse também foi o primeiro e-book que eu comprei, eu fiz um post lá no Instagram falando sobre isso. E aqui nesse livro, deixa eu pegar a colinha aqui, ele tem 278 páginas e nessa história é um planeta fictício semelhante à Terra. As leis relacionadas à criminalidade é bem rígida, né? E lá eles são separados por castas, né? A mais alta, média, até chegar à população mais pobre, né? Que é a casta mais baixa. E o Ianto, ele tá morrendo de fome, a família passando fome, o pai trabalha já de idade, e ele rouba comida, é pego, é preso. Mas tem ali no meio ali um tráfico de pessoas, onde essas pessoas são vendidas em leilões, e o Ianto é uma dessas pessoas que é vendido aí para um leilão, para um cara aí de uma casta maior. Arena 1, Traficante de Escravos, esse é o primeiro livro da trilogia da sobrevivência e foi escrito por Morgan Rice, né? Esse livro tem 262 páginas e aqui nesse livro nós estamos na cidade de Nova York em 2120 e assim, americanos foram dizimados, exterminados e os que sobreviveram quando eram capturados, eles eram levados para uma arena, né, que é a Arena 1, e lá provavelmente eles vão lutar até a morte. E tem uma menina que está escondida aí nas montanhas, com a irmãzinha dela, e por um descuido a irmãzinha é levada e ela parte aí em busca da irmã, porque a irmã foi levada pra Arena 1 e provavelmente ela vai morrer. Mas assim, pela sinopse, ela é filha de um fuzileiro da marinha, então eu espero que no meio do livro ela não vira uma ninja, sei lá eu, mas a sinopse me chamou a atenção. A sinopse é muito grande, eu não vou ler toda, mas é mais ou menos isso, e vou colocar esse livro para leitura também. O próximo livro que eu separei se chama O Órfão e é da autora Mariana Lucera. Esse livro tem 253 páginas e aqui é um livro, na verdade, sem título, sem autor e, enfim, um livro surrado que vai contar a história, porque esse livro presencia aí 2 suicídios, né? Um cara pega e atira na cabeça e a menina aparece, pega o livro e depois a menina se mata também. Então esse livro vai contar a história de como esse cara e essa mulher se conheceram e, enfim, até chegar nesses finalmente aí dos dois tirarem a própria vida. O próximo livro eu queria muito ler, e eu acho que é mania de leitor. Eu queria ler muito um livro e depois que tem um livro, o livro fica aí. O próximo livro é O Homem Fantasma, do autor Chayenne Santos. Esse livro tem 261 páginas e aqui é a igreja, né, que tá aí exterminando coisas ruins, pegando bastante riqueza, e por outro lado também tem os feiticeiros aí que tá cada vez querendo ser mais poderosos, mexendo com magias que não precisam. E o que acontece? Tem uma profecia aí que fala que um menino que vai unir aí esses dois aí, o sobrenatural com o hoje em dia, com o pessoal daqui, mas para isso ele precisa ser treinado e quem vai ser o responsável por isso é um feiticeiro aí traumatizado e, enfim, tem que treinar esse menino, né, até que ele seja pronto aí para poder assumir tudo isso. O próximo livro se chama A Promessa de um Milagre, que foi escrito pelos autores J.O. e L.B. Brooke. E esse livro ele tem 263 páginas. E aqui nesse livro, cadê minha cola? E aqui o começo é um típico livro adolescente, né? Que é o cara que é o popular da escola, que ele é o jogador, né? E a menina que ela é meio nerd, ela quer ser médica, então ela estuda pra caramba. E por causa de uma aposta, né? Ele deve fazer alguma cagada com a menina, que a menina fica muito irritada, fica muito magoada. Só que nisso passa-se aí 15 anos, ele sofre um acidente, fica na cadeira de rodas, e ela já é médica, então fica aquela pergunta, né? Como pedir ajuda pra uma pessoa que no passado, né? Ele fez muita cagada, que ele magoou, que ele fez tudo, mas que agora ele precisa dela, né? E seria ela capaz de passar por cima do orgulho ferido aí, perdoar ele pelo que ele fez e ir lá ajudar, enfim.
A história é basicamente isso. O próximo livro se chama Avenida Murkinese 666. Esse é um livro que foi organizado pela Romy Ellen. Pra quem não sabe, a Romy Ellen, ela é autora de Diário de uma Escrava. E assim, esse livro pode ser considerado uma antologia, mas Murkinese é a rua 666, é o número da casa, e assim, é como se fosse um casarão antigo, e os contos foram organizados assim. Cada autor é como se fosse um convidado para ficar em um dos apartamentos desse lugar, e eles escreveram os contos através do que eles passaram nesses apartamentos. Então eu acho que vai ser bem bacana, bem sombrio, alguma coisa do tipo. E eu tô com uma expectativa grande desse livro, porque eu gosto muito de contos. O próximo livro se chama 60 Horas, da autora A.C. Nunes. Eu já tinha começado a ler esse livro, mas eu dei uma parada porque eu precisei ler outras coisas. Então, como esse livro é meu, eu dei uma parada. É um delegado, né, um policial, que quando ele chega na casa dele, a empregada dele tá morta na cozinha, a mulher dele sumiu e tem um recado para ele na casa falando que a mulher dele foi sequestrada e que injetaram nele uma substância, né, como se fosse um veneno, e a substância, ela tem, assim, o prazo de vida dela é de 60 horas antes de matar esse detetive. Então, para ele poder pegar o antídoto, ele tem que juntar aí uma quantia X de dinheiro e poder levar como se fosse um pagamento de resgate para a mulher dele. Mas ele é policial, né? Ele é da lei e ele vai ter que infringir muitas leis aí, fazer muitas coisas para poder resgatar a mulher dele e pegar o antídoto, porque senão vai morrer os dois. O próximo livro se chama O Nome da Escuridão, escrito por G.C. Fleck. Esse livro tem 614 páginas e aqui nesse livro é um vilarejo que some, assim, do dia pra noite o vilarejo some. Os dois guardiões, eles são obrigados a cooperar aí e investigar, né, como que esse vilarejo sumiu, assim, do dia pra noite, mas conforme eles vão investigando, eles também têm que lidar com situações, com coisas deles mesmos, e eles vão descobrir que eles só vão conseguir desvendar esse mistério depois que eles se resolverem algumas coisas que eles têm aí no passado, na cabeça, enfim. Eu achei interessante e eu vou ler. O próximo livro se chama Cabeça de Alho, do autor Renato Fonseca. Nesse livro nós vamos conhecer o Thomas. O Thomas, ele é um especialista em ocultismo e ele passa a vida dele, né, recebendo visitas obrigatórias, assim, da irmã e negociando favores com entidades aí, as pessoas os amigos do outro lado. Até que ele é chamado pelo chefe dele para investigar aí um assassinato de uma menina, e essa menina, ela é filha de pessoas poderosas, e ele vai acabar descobrindo aí que algumas coisas que ele só fazia dentro do apartamento dele estão aí fora, e enfim. O próximo livro é Borboletas na Janela, da autora Cinéia Rangel. E esse livro nós vamos conhecer mais a fundo aí a história do Miguel. O Miguel, ele aparece em Rafane, ele aparece assim rapidamente em Rafane. E lá nesse livro a gente já sabe mais ou menos o que aconteceu na vida dele, né? Ele teve um filho e o filho dele simplesmente sumiu, né? Sumiu. Eu não lembro se foi sequestrado, né? Alguma coisa do tipo. Mas ele não sabe onde está o filho dele. Para ele ser investigador, para ele ser policial, ele fica frustrado por não conseguir saber o que aconteceu. Mas em Borboletas na Janela a gente vai ver a história dele mais detalhado, incluindo o filho dele também aparece nessa história, e pela sinopse do livro eles vão se encontrar, mas sem saber que são pai e filho, alguma coisa do tipo. E quem leu esse livro diz que é muito bonito, que se emocionou muito, e eu espero gostar tanto quanto eu gostei de Rafane. O próximo livro vou ter que ler aqui o nome porque é um nome muito estranho, que se chama As Crônicas de Ip-Io Maudsley, do autor T.C. Ox. Nesse livro é um mundo pós-apocalíptico, onde a água é tóxica, é contaminada, e as pessoas, elas são deformadas, né? Aconteceram algumas coisas aí por causa dessa água, e é um mundo muito violento, né? Onde cada um quer cuidar de si e que o resto que se dane, e eles ficam enlouquecidos com essa praga aí que tá devastando a humanidade. Mas tem uma esperança, que é uma jovem aí calada, né? Que ela é a última esperança, e algumas pessoas que não tem nada a ver umas com as outras, elas vão levar essa menina, né, para um lugar lá onde que pode ser que acabe com essa praga, ou pode não acabar com essa praga. Eu não costumo ler livros assim com cenário pós-apocalíptico, esse vai ser um dos primeiros que eu vou ler, mas vamos ver, né, a sinopse me chamou a atenção, então vamos ver no que se dá. O próximo livro é o Benjamin, da Tice Pontes. Esse livro eu já peguei ranço já da mulher do Benjamin, só dos quotes que a autora coloca nas redes sociais, porque eu não sei o que acontece, que o Benjamin, ele vai perder uma perna, né? E a mulher dele não consegue lidar com essa situação dele lá amputado, e o quote que ela coloca é quando ele tenta levantar da cama pra ir no banheiro, e a mulher tá em pé na porta, assim, e ele pedindo pra ela ajudar ele, e ela fala, eu não posso, e sai correndo, olhando pro coto.
e sai correndo e ele tenta levantar sozinho e cai da cama, enfim. E eu já peguei ranço dessa mulher dele, mas eu quero ler esse livro pra ver o que aconteceu com o Benjamin, por que ele perdeu a perna e o que acontece depois, se ele conhece alguém, se não conhece alguém, se ele fica amargurado, enfim. O próximo livro é A Minha Rendição, da autora Cynthia Freire. Essa é uma continuação, aí o primeiro livro se chama Meu Erro, e nessa continuação nós vamos ver um personagem que aparece em Meu Erro. Esse personagem ele é amigo da personagem do primeiro livro, né? Já sacaram que eu não lembro tanto os nomes de personagens. Ele aparece no primeiro livro e ele faz uma cagada gigante. Ele é condenado a fazer trabalhos voluntários e ele é médico, então ele acaba indo trabalhar lá nos Médicos Sem Fronteiras e ele acaba indo em busca aí da rendição dele, que ele se sente muito culpado pelo que ele fez. E vamos ver aí se ele vai se encontrar, se ele não vai se encontrar, se alguém vai ajudar ele. Eu li o primeiro livro, né, O Meu Erro, foi um livro longo, mas eu gostei da história, eu gostei da mensagem, e se continuar aí os outros livros nessa mesma pegada, vai ser uma leitura bem bacana. O próximo livro se chama Isaac, e assim, eu não li esse livro ainda, mas eu vi uma resenha desse livro e a pessoa disse que chorou quando leu, chorou praticamente o livro todo, porque é um menino de 10 anos que quer ser escritor, então ele narra aí a vida dele, né? E no início da sinopse diz que ele não está mais presente, que ele não está mais vivo, mas que ele deixou aí como herança dele algumas cartas, algumas coisas que ele escreveu, e ela disse que leu o livro e chorou bastante. É um livro que eu já queria ler, já queria ter lido, e agora eu vou ter a oportunidade, né? Eu coloquei nessa lista e eu vou ter a oportunidade de ler. O próximo livro é um livro que eu já tinha lido faz tempo já, eu acho que eu li no Wattpad. Eu lembro que eu gostei do livro, mas hoje em dia eu não lembro da história, então eu quero ler novamente, que se chama Reaper, né? Que é da autora Elisa P. Hunter. E esse livro é uma menina marina que acontece alguma coisa que ela tem que fugir desesperadamente, ela não sabe o que fazer, ela não sabe pra onde ir, até que um desconhecido aí, que ele é envolvente, sombrio, chama atenção, mas ao mesmo tempo passa despercebido, oferece ajuda pra ela e ela acaba aceitando a ajuda desse cara pra poder fugir. Mas assim, essa história, eu lembro que tem assim um plot twist que isso eu lembro, sabe? Isso que acontece, que você fica de boca aberta na história, eu lembro disso, mas eu não lembro direito até chegar nessa parte, então eu quero reler esse livro. Agora eu vou ler porque, assim, eu lembro que eu gostei muito da história, eu lembro de algumas partes, assim, que eu fiquei chocadas, mas, assim, até chegar nessa parte eu não lembro direito, então eu quero reler. E o último livro dessa lista, que essa lista é bem longa, se chama Tentação, e são duas autoras que escreveram, a Ana So e a Elisande Tenebras. Nos dois primeiros livros nós vamos ver aí o Ravi, né, que ele é um cara tatuado e bebe, fuma, enfim, né? A gente vai ver aí os dois primeiros livros sobre o Ravi, e esse terceiro livro é sobre o irmão dele, o Ethan, né? Que até então a gente conhece o Ethan aí de uma forma bem reservada, né? Usa terno, completamente diferente do irmão, apesar de administrar também o bar aí da família. Mas nesse livro nós vamos conhecer mais sobre o Ethan, porque nos primeiros livros a gente sabe que tem alguma coisa, que ele esconde uma coisa, sabe? Como se fosse uma vida dupla. E nesse terceiro livro a gente vai descobrir aí tudo sobre ele, e eu espero também rever aí o Ravi. Gostei muito dos dois primeiros livros, também pretendo reler numa oportunidade, mas como eu já li os dois livros, então agora eu quero continuar aí com Tentação. Bom, livro pra caramba, né? Será que eu vou conseguir ler tudo isso até o final do ano? Eu tô intercalando um livro físico e um digital, um físico e um digital, então eu acho que até o fim do ano eu vou conseguir ler pelo menos metade dos livros que eu separei aqui, e eu venho falar pra vocês no final do ano quais livros dessa lista que eu consegui ler, que eu não consegui ler, o que eu gostei e o que eu não gostei. Muito obrigada, gente, por vocês que assistiram o vídeo até aqui. Já deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, e deixa aqui nos comentários pra mim se vocês têm algum e-book que quer me ler muito, algum desejado, ou se vocês já conheciam algum desses livros que eu falei aqui dessa minha lista. E me siga nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo que eu falo bastante coisa lá, novidades, lançamentos gratuitos, promoções, sorteios, enfim. Um beijo e até o próximo vídeo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 e-books para ler no segundo semestre.